Nós vamos agora para o segundo ponto, que é uma continuação desse primeiro, e que é tão fundamental quanto. O segundo ponto, queridos, é o que a gente chama pela Escritura de andar no Espírito. É importante que fique bem claro, bem nítido para todos os irmãos aqui, que a despeito daquilo que Deus fez conosco, na nossa união com Cristo, e da postura que a gente tem que ter proativa, de substituir as nossas atitudes, tirando o nosso oferecimento, de nós mesmos ao pecado e nos apresentando agora à justiça. A despeito disso tudo, a gente precisa compreender que toda essa ação, ela precisa ser conduzida, ela precisa ser impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. Se a gente não entende isso, a gente pode cair no engano de achar que nós, por nós mesmos, podemos viver a vida de santidade. Deixa eu dizer uma coisa para todos vocês. Não é a condição de liberdade, de não escravidão ao pecado, que necessariamente garante que a gente viva 100% em santidade. A maior prova disso foi Adão. Adão, inclusive, foi criado sem pecado. Nesse sentido, ele ainda tinha uma vantagem sobre nós, porque ele não tinha a inclinação para o mal, como a gente já nasce tendo como pecadores. E ele tinha as virtudes divinas depositadas no seu espírito. Mas nem por isso ele deixou de pecar. Porque se a gente entende que o fato de a gente ser liberto por si só, e que com o nosso esforço, e que a gente fazendo tudo direitinho, como a gente está dizendo aqui, vai garantir que a gente permaneça em santidade, isso pode sair no nosso coração de forma sutil, como uma independência, como se nós, como por nós mesmos, pudéssemos produzir tudo aquilo que a gente precisa fazer. E embora a gente saiba que Deus fez essa obra e que tem uma ação nossa, uma atitude real de esforço para fazer a vontade de Deus, de fazer essa substituição das práticas que eram pecaminosas para práticas de justiça, a gente precisa ter em mente, e aqui eu estou falando para enfatizar a mesma coisa, a gente precisa ter em mente que o ambiente, para que isso possa ser viabilizado de forma real, é um ambiente no qual nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. Andar no Espírito significa isso. Andar no Espírito é andar de uma maneira em que o Espírito de Deus agora conduz a sua vida. E Ele não conduz de fora para dentro, porque agora Ele habita em você. Ele conduz de dentro para fora, impulsionando você, impulsionando a mim, para aquilo que de fato glorifica ao Senhor. Ou seja, quando nós, pelo modelo de Cristo, entendemos que precisamos tomar determinada atitude, é o Espírito Santo que fortalece o nosso homem interior e faz com que a gente, de fato, rompa a barreira da oposição que existe da carne contra nós, e a gente consiga fazer aquilo que a gente tem que fazer conforme Cristo. É o Espírito Santo que opera isso dentro de nós, que nos fortalece, que nos guia, que nos impulsiona,
que nos faz a gente viver essa vida de santidade. Então, nesse sentido, a santidade é um trabalho mútuo entre o meu esforço e a ação do Espírito Santo na minha vida. Não é algo independente, porque eu sou livre. É uma atuação sinérgica. É uma atuação onde os dois trabalham em favor do mesmo objetivo, que é glorificar a Deus através de uma vida em Cristo. Queridos, a gente precisa entender nesse processo de andar no Espírito o porquê que Deus e como Deus criou essa engenharia, vamos dizer assim. Por que Deus, Ele fez com que aqueles que tivessem que viver em santidade tivessem que também andar no Espírito para que isso acontecesse? A gente vai precisar compreender essa questão. E para entender essa questão, a gente precisa entender como era o relacionamento do povo de Deus antes da descida do Espírito Santo e antes da vinda de Jesus aqui na terra. Deus, quando escolheu um povo, o povo de Israel, primeiramente através de Abraão, e depois seguindo toda a genealogia que quem já leu a Bíblia conhece, Deus escolheu esse povo e em determinado momento Deus se aliançou com esse povo, dando a esse povo uma lei. A lei era muito ampla, mas tinha um corpo principal, que eram os 10 mandamentos. E os 10 mandamentos representavam aquilo que Deus queria para o homem. Era a vontade de Deus revelada para o homem. Então, o que os homens faziam? Eles, para se relacionar com Deus, eles miravam para a lei e diziam: é assim que eu tenho que me conduzir para ter relacionamento com Deus. Então ele tinha uma relação quase que afetiva com a lei, porque a lei era um intermédio, de certa maneira, para a sua consciência, para que ele se sentisse livre para viver para Deus ou não. Porque se ele cumpria tudo, ele se considerava que estava bem, e assim ele podia estar diante de Deus. Enquanto que, quando ele pecava, ele se via reprovado, e ele precisava, conforme a própria lei, oferecer sacrifícios para que aqueles pecados fossem cobertos, e ele voltasse novamente a ter condições de se voltar para a lei novamente, buscando agradar a Deus através da lei, para que ele se sentisse recebido por Deus. Essa era a dinâmica. Só que, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Que na verdade, essa dinâmica, ela era ruim. Por que era ruim? Porque a ideia de Deus, ao trazer a lei sobre o povo, não era que o povo tivesse a lei como uma forma de se sentir bem diante de Deus. Ou seja, não era para o homem ver a lei, buscar se relacionar com Deus através dela, e se achando cumpridor dela, se sentisse bem, com mérito, para se aproximar a Deus. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo vai dizer que a lei, ela só tinha um objetivo, que ao homem se aproximar de Deus, olhando para a lei, percebesse que ele era pecador. Porque a lei tinha o objetivo de salientar as fraquezas dele, mostrar para ele que ele não podia viver 100% do jeito que Deus requeria. Então ele precisava de um Salvador. Essa era a ideia. A gente vai ler o texto de Romanos 7, versículo 7 até o versículo 23, para a gente perceber essa dinâmica que Paulo apresenta aqui. Romanos 7, do 7 ao 23, diz assim: que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera:
não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Ou seja, quanto mais a pessoa achava que ela poderia se aproximar de Deus, tentando agradar a Deus em tudo pela lei, o pecado que habitava no corpo dela tomava ocasião dessa disposição e enganava ele de tal forma que, ao invés dele não pecar, ele pecava. E aí continua: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se faz o que não quero, eu consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim. Eu quero fazer o que é certo, não, porém, consigo realizá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então observe o que é que Paulo está colocando aqui. Ele está dizendo que a lei, ela, diferente do que os homens viviam, e até do que ele, se não tomar cuidado, pensava, na verdade, do que ele pensava antes de conhecer a Cristo, a lei, ela não era esse meio que conduzia os homens a Deus, no sentido de que fazia com que os homens chegassem diante de Deus com mérito e chegassem bem. Muito pelo contrário, a lei, se encaminhava o homem a Deus, só encaminhava humilhado, mostrando que, na verdade, esses homens eram pecadores e que eles deveriam buscar salvação em Deus. Mas os homens não agiam assim. E esse foi o grande engano que o povo de Israel viveu até a vinda de Jesus. Porque eles tinham na lei uma forma de justiça própria, uma forma de olhar para si e dizer: nós cumprimos e Deus nos recebe. E o apóstolo Paulo diz que quando Jesus veio, nós fomos inseridos numa nova aliança. E que nessa nova aliança não era essa maneira que Deus providenciou para que os filhos dele vivessem em santidade. Porque uma vez que o Cristo, que é o Salvador, veio, e que agora a gente pode se voltar para Ele, não tem mais necessidade de lei. Mas agora a necessidade que nós temos é que, reconhecendo o nosso pecado, a gente possa se voltar para Jesus, como os judeus deveriam ter feito. A gente deve se voltar para Jesus, e voltando-se para Jesus, ser recebido e conduzido pelo Espírito Santo.
Porque olha o que acontece. Quando nós nos voltamos para Deus em Jesus e nos unimos a Ele, quando nós somos inseridos em Cristo, nós recebemos esse Espírito de Deus, que, como eu disse anteriormente, é aquele que nos conduz de dentro para fora. E é a partir disso que nós podemos viver essa novidade de vida. O texto de Romanos, ainda no 7, no versículo 6, vai dizer isso. Diz assim: agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos a Deus em novidade de espírito. E na maioria das traduções é espírito com E maiúsculo, porque está se tratando do Espírito Santo. De modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Ou seja, a proposta de Deus não é que a gente viva com Deus, se relacionando com Ele a partir dos mandamentos, mas sim de um relacionamento que é conduzido pelo Espírito. O próprio apóstolo Paulo, para exemplificar isso, de que nós agora não devemos mais seguir a lei, mas sim seguir a outro, que no caso é Cristo, para que a gente seja conduzido pelo Espírito. Ele dá um exemplo aqui em Romanos, no capítulo 7. Ele cita o matrimônio. E é bem interessante esse exemplo, porque ele diz assim: olha, vocês não sabem, e fala como quem conhece da lei, que aquele que se casa, ele só está livre da lei do casamento quando um dos cônjuges morre? E aí ele faz essa analogia do casamento para explicar isso, porque ele diz assim: olha, se a pessoa estiver casado com outro cônjuge, né? Está casado, obviamente, com outro cônjuge, ela não pode ser de outro marido, senão que o marido morra. Ou vice-versa, né? O marido não pode ser da mulher, a não ser que a mulher morra. E aí ele vai dizer o seguinte: que nós, seres humanos, nós tínhamos um marido que Deus nos deu. O marido era a lei. E que nós, antes de Cristo, nós estávamos subjugados à lei. Ou seja, nós só poderíamos nos aproximar de Deus entendendo quais eram os mandamentos dele e aquilo que ele requereria de nós. Embora isso não seria para a vida, mas apenas para nos mostrar que nós éramos pecadores. Mas o meio era esse. Só que esse meio não produzia vida, como eu disse anteriormente. Produzia morte. Não aperfeiçoava ninguém. Era apenas para que a pessoa se enxergasse como pecadora. E Deus agora estava estabelecendo um novo modo de viver, que era pelo Espírito. Que, para que isso acontecesse, a gente precisava se desligar desse marido da lei. Mas como é que a gente vai se desligar do marido se o marido não morre? Porque a lei é perfeita, ele disse. A lei é boa, é perfeita, é santa. A lei não tem pecado, então esse marido não vai morrer. O apóstolo Paulo diz assim: só tem uma solução. Então, nesse caso, a única forma de você se ver livre do seu marido é você morrendo. A explicação é justamente essa. Mas aí está, eu não sei se essa palavra se encaixa bem, a sagacidade do argumento do apóstolo Paulo. Porque o que ele diz? Ele diz assim, ó: você precisa morrer para a lei, para que você seja liberto dela. Mas isso, ao invés de ser uma coisa ruim, isso é uma coisa boa. Porque, na verdade, você morre para a lei quando você é colocado em Cristo. Lembra que quando a gente é colocado em Cristo, a gente morre com Ele e ressuscita? Só que você não ressuscita como a mesma pessoa, você ressuscita como uma nova criatura. Então, quando você se ressuscita como uma nova criatura, não é mais você, aquele você que está casado com a lei. Agora é um novo você que está
sem marido e que agora pode casar com um marido que vai viver eternamente também, que é o Cristo ressurreto dentre os mortos. Então, o segredo dessa novidade de vida que é andar no Espírito é a gente desenvolver um relacionamento com Deus a partir do relacionamento com Jesus. É o nosso novo marido, que é tão santo quanto a lei. E eu vou dizer uma coisa, para quem acha que o apóstolo Paulo estava discriminando a lei, ele não estava discriminando. Até porque as justas exigências da lei continuam de pé. Só que agora, quando a gente segue e a gente se relaciona com o novo marido, ele cumpriu toda a lei. Então, nele, nós cumprimos as justas exigências da lei. Estão entendendo aí, meus irmãos? É importante citar uma coisa aqui, de que andar no Espírito, andar sobre a influência do Espírito, necessita de relacionamento com o novo marido que é Jesus. Mas você já falou isso, Léo, mas eu estou enfatizando pelo seguinte: eu não estou falando de você ir para a igreja, ir para o encontro da igreja. Eu não estou falando de você apenas se considerar como discípulo. Eu estou falando de que você precisa ter relacionamento com Jesus. Imagine um casamento saudável. Casamento saudável. Como é um casamento saudável? Marido e mulher estão ali juntos, dormem juntos. É ou não é? Batem papo o tempo todo, tem aquela amizade, né? Gostosa. São cúmplices nas dificuldades, celebram nos momentos bons, usufruem do prazer mútuo da vida, desfrutam da companhia uns dos outros. Então, quando eu falo que o apóstolo Paulo está indicando que para andar no Espírito a gente precisa ter um relacionamento com um novo marido, volto a dizer, não estou falando de ir para a igreja, estou falando de você ter esse tipo de relacionamento. É de você comungar tudo com Jesus. É de você poder dormir com Ele. É de você poder se alegrar com aquilo que Ele se alegra, chorar com aquilo que Ele chora, de você compartilhar suas dores, de você ouvir as dores dEle. Porque Jesus tem dores pela sua igreja, pelo mundo perdido. É você ter um relacionamento em que você não quer ficar muito tempo sem falar. A gente está aqui no retiro, você tem um marido fora, você manda uma mensagem, né? Ó, fulano, quem manda aqui, irmãos que está nessa realidade, ó. Fulano, e aí, como é que está aí? Tudo bem? Aí o cristão fica 2, 3 dias sem orar, não manda nem uma mensagenzinha para o marido. Como é que pode? Isso não é relacionamento. Então como é que vai andar no Espírito se não tem um relacionamento com Jesus? É esse tipo de vivência que faz com que a gente seja conduzido pelo Espírito Santo. Tem 5 elementos aqui que eu coloquei que são facilitadores para que a gente viva esse ambiente de relacionamento com Jesus e automaticamente sendo um ambiente favorável para que o Espírito Santo viva conduzindo a nossa vida. Primeiro deles, como eu já disse aqui, oração. Vou falar brevemente de cada um, mas eu acho que são coisas importantes a se dizer. Oração. Os irmãos que já têm me ouvido assim com relativa frequência, sabem que nesse ponto eu tenho batido muitas vezes sobre como a gente, na verdade, usa a oração como um instrumento equivocado. A maioria das pessoas usam a oração como um meio de sacar de um banco. Deus é aquele que tem todas as coisas em suas mãos, e quando a gente vai orar, a gente só chega para pedir. Ou seja,
esse marido só é o que banca as coisas. Ele não serve para mais nada. Essa é a relação que muita gente tem. Se esquecendo que oração é um diálogo. Oração é para você chegar e é só você fazer essa comparação dentro da sua realidade de marido e mulher que você vai ver. Você vai pedir em algum momento ao marido ou à mulher alguma coisa? É claro que vai. Faz parte do casamento. Mas isso não é a tônica, muito pelo contrário. Você vive tantas coisas no dia, conversando e tendo nesse bojo de relacionamento com o marido, que o pedir é um mero detalhe. E como é que a gente faz com a oração? Dobra os joelhos, quem dobra, né? Porque tem gente que ora sentado, não tem problema nenhum nisso. E aí é só pedir. Inclusive eu fiz um desafio com alguns irmãos lá. Eu falei assim, eu queria desafiar os irmãos a passar alguns dias, uma semana, sem pedir nada, orando a Deus sem pedir nada. E os poucos que tentaram o desafio ficaram extremamente frustrados, porque no final das contas percebeu que a sua vida de oração se resumia a ter Deus como um banco e não como alguém em que podia se relacionar. Então, se a gente quer ser conduzido pelo Espírito Santo, a gente tem que começar a aprender que a oração, ela não é um instrumento como um cartão de crédito em que a gente passa na maquininha e saca. Oração é um instrumento que dá a oportunidade de a gente conversar, dialogar, abrir o coração diante de Deus. Como é que você conversa com uma pessoa, com o marido, o próprio marido? Eu sei que, principalmente algumas mulheres, isso é mais característica de mulher, mas tem homem que também é assim, que quando chega para conversar, e principalmente se o homem passa o dia inteiro na rua, quando chega de noite, vai contar o dia, e aí... Mas numa conversa normal, não é assim, gente. A gente fala uma coisa, aí demora um tempinho, né? Faz o café, não sei o quê, aí beija, aí vai, aí conversa a outra, aí lembra de uma situação. E por que na hora da oração a gente senta ou ora, dobra o joelho, numa pressa para falar tudo em nome de Jesus, amém? Ô gente, isso não é oração, desculpe, viu? Aí não tem como a gente ser como Jesus, que passava a noite inteira em oração. Porque certamente Jesus não orava assim, né? Jesus orava uma coisa, aí ficava ali diante de Deus, aí lembrava de outra, aí compartilhava uma outra coisa, e aí vai. E ele tinha um tempo de relacionamento com Deus. Essas coisas a gente precisa aprender, irmãos. Graças a Deus que, como a Bíblia diz, nós não sabemos orar como convém, e o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que nem tudo que a gente faz se perde. Mas a gente precisa melhorar, porque a gente tem que desenvolver um bom relacionamento com o nosso esposo, com o nosso marido, que é Jesus. Então a gente precisa melhorar. A gente precisa conversar direito com Deus. Por que você não separa um tempo, sugestão, para estar diante dele em oração? E aí sim, você fala uma coisa, sem pressa, para, respira, pensa, vê se ele vai comunicar algo no seu coração, depois fala outra, e vai. Ah, mas não deu para orar sobre tudo, mas ele não conhece sobre tudo. Em algum momento durante o dia você vai ter a oportunidade de falar aquilo. Ah, mas eu vou esquecer. Anota, você não anota na agenda, às vezes alguma coisa que quer falar, não bota no WhatsApp alguma coisa que quer falar com o marido, anota também, quando você lembrar durante o dia, você faz isso, mas não use a oração de uma forma abrupta e de qualquer jeito. A oração é algo sublime que a gente tem que aproveitar diante de Deus. A gente tem que fazer da melhor forma, porque isso é um privilégio. Nós temos livre acesso à presença de Deus, que nos foi oferecida através do sacrifício de Jesus. E a gente utiliza a oração como se a oração fosse qualquer coisa, como se esse acesso fosse qualquer coisa, e não é. Então que prestigiemos a oração como um momento especial, inclusive não como um simples exercício de piedade,
Tem gente que encara isso como um exercício. E de certa maneira porque você precisa, para manter uma constância, para você orar sempre, você precisa se definir em fazer isso. Mas você tem que tomar cuidado de uma coisa, de que a sua oração perca o sentido de um encontro. Que você não faça isso como uma regra religiosa. Todo dia eu tenho que orar. Todo dia você tem que orar. Mas todo dia você tem que ter um encontro com Deus. Tenha a oração como um encontro. Segundo, meditar nas Escrituras. Nós aqui somos experts em passar meta de leitura. 5 capítulos, 10 capítulos, 1 capítulo por dia, faça isso, faça aquilo. E a gente pode cair no mesmo erro em relação que a gente comete com a oração, que é usar isso apenas como uma forma de a gente cumprir um rito e depois sentir que a gente fez a nossa parte. A Escritura, a palavra de Deus, é a boca de Deus para nós. Então, se a gente quer ouvir o nosso Senhor Jesus, a gente tem que estar diante da Escritura com esse coração. Não um coração de que eu vou ler a Bíblia para cumprir meus capítulos por dia, mas que eu vou ali ouvir o meu Senhor falar comigo. Se eu fizer assim, eu estou no ambiente em que o Espírito de Deus poderá conduzir minha vida. Terceiro ponto, jejum. Esse problema do jejum aqui é bem forte. Muita gente tem jejum como moeda de troca. Eu vou jejuar pela minha casa. Eu vou jejuar pela minha esposa. Vou jejuar pelo meu filho. Não há nenhum ensino de Jesus e dos apóstolos dizendo que o jejum é uma moeda de troca. Nós fomos habituados a ouvir dessa forma e reproduzimos assim. Só que nós não percebemos que nós estamos utilizando o jejum como essa moeda de troca. O jejum nunca serviu para eu dar esse sacrifício de ficar sem comer a Deus, para ter da parte dele em troca algo. Nunca serviu para isso. Quando você vê o ensino do jejum nas Escrituras, você vê que o jejum tem um objetivo: a humilhação da alma daquele que jejua. Então o jejum não é para você dar a Deus e dizer: Senhor, eu quero isso. Jejum é um elemento que você pratica para que você esteja humilhado e quebrantado diante de Deus. Porque se você já fez jejum, principalmente se passar de um dia, você vai ver que no primeiro dia você fica agitado. A fome bate no centro e você... Mas quando você passa do primeiro dia, você percebe que você vai entrando num estado de introspecção, num estado de humilhação, em que você começa a ficar menos falante, você começa a ficar menos agitado, porque você agora está sendo moidinho. E é justamente nesse momento em que você vai poder ficar sensível àquilo que o Espírito Santo pode te comunicar. Então o jejum não é para trocar por nada, é para você entrar num estado em que você se coloca em humilhação para estar mais sensível a Deus. Se você fazia jejum, trocando o seu jejum diante de Deus, achando que Deus estava recebendo isso, Deus pode ter até te abençoado durante o jejum. Eu já fui abençoado durante o jejum, fazendo dessa forma errada. Porque Deus, Ele é tão misericordioso que Ele não depende de a gente acertar tudo para nos abençoar. Mas uma vez que a gente entende o verdadeiro propósito, Ele quer que a gente se coloque nessa disposição. Quarto ponto. Esse ponto aqui é pouco observado, mas é um dos mais importantes nesse momento atual que a gente está vivendo, que é a solitude. Muita gente nem ouviu falar sobre isso. Solitude é um tempo que você reserva para estar só. E quando eu digo só, não é só
solitário, como quem não quer estar com ninguém, porque não gosta de estar com ninguém. Eu estou falando de você estar só, para você ter um momento de avaliação da sua vida, um momento de reclusão, onde você vai estar somente com Deus, sem dispersão de conversas, de pessoas, de trabalho. Isso pode durar horas, pode durar um dia. O tempo não está discriminado nas Escrituras, mas a gente vê que isso é uma prática, por exemplo, de Jesus. A Bíblia diz muitas vezes que Jesus ia sozinho para o deserto, para o monte, e lá, nesse momento de solitude, ele orava, ele buscava a Deus, ele intercedia pelas pessoas. E hoje, a gente o tempo todo está cheio de atribuições, cheio de situações que a gente fica com a mentalidade agitada, ansioso e raso na reflexão da nossa vida. A solitude tem esse poder de nos dar a oportunidade de ter um tempo a sós, e nesse tempo a gente tem um melhor proveito, porque a gente não vai estar dividindo a nossa atenção, nem física e nem mental, com nenhuma outra pessoa, a não ser o próprio Deus. Quinto e último elemento que ajuda, que coopera para que a gente ande nesse ambiente onde o Espírito Santo ele pode nos guiar, é a comunhão dos santos. A comunhão dos santos é esse relacionamento que a gente está tendo aqui. Mas não estou falando só em relação a encontro, estou falando de a gente estar juntos, porque onde 2 ou mais estiver reunidos em nome do Senhor, Ele estará presente. É a gente ter esse olhar sobre a oportunidade de estar em comunhão com os irmãos. Não é uma reunião de clube, não é uma sociedade igreja. É um momento onde nós vamos estar juntos para que Jesus, cumprindo a sua promessa, estando presente no nosso meio, nos edifique. Isso é o olhar correto para a comunhão dos santos. Se eu enxergo diferente desse olhar, eu não estou tendo o proveito que eu poderia ter. E se eu olho da maneira correta e tenho esse relacionamento com os santos, nesse ambiente, o Espírito Santo, ele vai me encher, ele vai falar comigo, ele vai conduzir a minha vida naquilo que é correto. Lembremos, está escrito no livro de Efésios, no capítulo 5, que ele diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. E aí ele diz: falando entre vós com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. E ele diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Onde é que existe esse ambiente? Onde a gente fala um para o outro, onde a gente louva de coração, onde a gente entoa hinos ao Senhor, onde a gente pode se sujeitar. É na presença dos santos. É por isso que a comunhão é importante, porque quando eu utilizo desse mecanismo, o Espírito de Deus, ele está ali nesse ambiente e ele nos auxilia nas nossas dificuldades. Para encerrar, a coisa mais importante que serve para valorizar o andar no Espírito é a gente entender que Deus propiciou essa nova forma de viver para Ele, por meio de Jesus, na condução do Espírito, porque só assim a gente vai viver a verdadeira transformação. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, capítulo 3, nem precisa abrir, só anotar quem quiser. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 18, uma coisa bem interessante. Ele faz uma distinção entre a antiga aliança, aquela que as pessoas viviam com base na lei, e a nova aliança, que é a aliança que a gente está,
na qual a gente vive com base no relacionamento com Jesus. E ele faz essa discriminação dizendo mais ou menos da seguinte forma: olha, na antiga aliança, Deus, ele falou por meio de um intermediário, que era Moisés. Deus deu uma lei para vocês se guiarem, os 10 mandamentos e todas as outras leis. Deus deu promessas a vocês, só que as promessas eram promessas condicionais. Eram promessas do tipo assim: se você for obediente, colherei o melhor dessa terra. Se você fizer isso, eu te darei aquilo. Se você não fizer aquilo, eu também não farei aquilo. Tudo o que estava proposto na antiga aliança, ela, embora viesse de Deus, ela não promovia transformação real na vida do ser humano. A gente já falou aqui que a intenção de Deus era fazer com que o homem enxergasse que ele era pecador. E aí ele usa um elemento bem interessante como figura para exemplificar isso. Ele fala de Moisés. Ele diz: olha, Moisés teve contato com Deus. E quando ele teve contato com Deus, ele ficou com o rosto resplandecente, tinha uma glória. Então, aquela antiga aliança tinha uma glória. Só que com o passar do tempo, Moisés foi percebendo que o seu rosto ia deixando de brilhar. E o que é que ele fez? Ele cobriu o rosto com véu, para que as pessoas não vissem a glória se desvanecendo. Porque se as pessoas vissem a glória se desvanecendo, poderia ter um olhar diferente sobre tudo aquilo que Deus estava fazendo, sobre aquela aliança, ou olhando para ele como alguém que estava perdendo esse contato com Deus. E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte: mas agora na nova aliança é diferente. Na nova aliança, primeiro que as leis são mais rígidas do que a lei do Antigo Testamento. Por exemplo, Jesus diz assim, que olha, vocês não diz, não adulterarás? Eu digo, quem olhar para uma mulher com olhar impuro e adulterou com ela. É muito mais rígida. Porém, o apóstolo Paulo coloca o seguinte, que embora as exigências sejam maiores, as promessas de Deus também são maiores. E aí, a gente pode lembrar, por exemplo, de uma promessa em que ele diz que farei naqueles dias um novo pacto com o meu povo. E que nesse pacto eu não vou mais rejeitá-los, porque Deus antigamente rejeitava. Nesse novo pacto vai ser diferente. Eu escreverei minhas leis, não em tábuas de carne, ou não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, na mente e no coração, para que eles nunca se desviem de mim. Ele deu promessas superiores. E ele diz mais, ele diz assim, olha, se no Antigo Testamento era Moisés, que era um homem mortal, na nova aliança ela nunca vai se desfazer, e por isso vocês podem ficar despreocupados, que Deus nunca vai rejeitar vocês, porque o sacerdote dessa nova aliança, esse mediador, é agora Jesus, que é imortal. Ele morreu e ressuscitou para nunca mais experimentar a morte. E uma vez que ele está vivo, você pode ter tranquilidade de que aquele sacrifício que foi feito pelo sacerdote, ele vai perdurar. Até porque quando vocês pecarem, ele vai dizer aqui, Pai, ele vai estar vivo como sacerdote, mostrando sempre o sacrifício, dizendo aqui, Pai, o sacrifício que foi feito por eles não precisam ser rejeitados. E por fim, e aí entra o Espírito Santo, ele diz o seguinte, olha, na nova aliança, diferente do que aconteceu com Moisés, que cobriu o rosto, porque a glória se desvanecia, na nova aliança a gente pode agora, conhecendo Jesus, tirar o véu do nosso rosto. E agora a gente vai, ao invés de ter uma glória desvanecente, vai ter uma glória que aumenta a cada dia. E sendo transformado pelo Espírito, a sua própria imagem, seremos transformados de glória em glória. Então, irmãos, por que é que nós temos que andar em Espírito? Porque é o caminho que Deus nos deu.
para os filhos dele, porque nós dependemos do Espírito para atuar na nossa vida. Por que nós precisamos valorizar isso? Porque esse é o meio de sermos transformados de glória em glória. E o que é que nós precisamos fazer para se manter nesse ambiente? Tentar cumprir um relacionamento, tentar viver, num relacionamento com Jesus, no qual Jesus é o nosso marido, e a gente utiliza a oração, a meditação nas Escrituras, o jejum, a solitude e a comunhão dos santos, como instrumentos que viabilizem esse relacionamento com Ele. Amém? Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Obrigado pela instrução do Senhor. Senhor, não nos deixa, Senhor, como aquelas pessoas que não sabem para onde ir. Muito pelo contrário, Pai. O Senhor nos dá um caminho, um direcionamento, nos mostra como devemos seguir por meio de um relacionamento com Jesus, seguindo o seu modelo e sendo impulsionados pelo Espírito do Senhor. Senhor, que tudo isso que foi comunicado nessa manhã aqui não seja apenas palavras soltas ao ar, mas que penetre cada coração e mente aqui. Eu faço com que cada um possa experimentar essas verdades de maneira prática, a ponto de que suas vidas resplandeçam a glória de Cristo e não a futilidade das nossas ações pecaminosas. Em nome de Jesus. Amém.